Seja na hora de escolher o que estudar, de ter uma primeira experiência profissional, ou até mesmo depois de alguns anos já no mercado de trabalho, todo mundo está sujeito a um momento de indecisão, de dúvidas com relação a que caminho seguir e qual seria a melhor escolha para sua carreira, para o seu futuro. Não existe uma fórmula mágica que sirva para qualquer pessoa, mas nesse vídeo nós vamos refletir sobre alguns parâmetros que podem te ajudar a ter mais clareza na sua vida e orientar as suas decisões. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Para a gente começar, tenta se imaginar daqui a 5 anos. Não, não tenta não. Apesar desse ser um exercício comum quando a gente quer pensar sobre o futuro, as chances são de que qualquer coisa que você pense agora seja muito limitado para a pessoa que você será daqui a 5 anos. É muito difícil você ter a maturidade e a experiência necessárias para projetar de uma maneira mais assertiva esse futuro. E com experiência eu me refiro não só à experiência de vida, mas também do contexto que você está imaginando. Isso não invalida por completo o exercício. Ainda pode ser uma boa atividade para te estimular a sonhar. Mas o que eu quero que você perceba, e que é a primeira coisa para você reter dessa conversa, é que existem mais possibilidades do que você imagina. Muito mais possibilidades. Se você está em dúvida agora com as opções que você já tem, talvez essa informação possa agravar um pouquinho a sua angústia, já que eu estou te dizendo que existem mais opções ainda. Mas, por outro lado, ela também pode te trazer um conforto, porque uma das opções disponíveis é a opção da mudança. Às vezes a gente pensa que tem que escolher algo para a vida toda e depois, mais à frente, percebe que não é bem assim. E talvez o que te falte nesse momento seja exatamente ter algumas experiências para poder perceber o que você gosta e o que você não gosta. Então, a partir desse novo ponto, com uma nova perspectiva, você poder tomar uma escolha melhor. Não há como prever qual seria a melhor escolha em absoluto para a nossa carreira. A nossa perspectiva é limitada por aquilo que nós vivemos, pela nossa experiência. Então, há muitos caminhos que você sequer consegue imaginar. E talvez você precise acumular mais algumas experiências, conhecer outras pessoas, para a partir desse novo lugar, dessa nova perspectiva, conseguir enxergar novas opções. Aqui no canal nós já mostramos alguns exemplos que ilustram muito bem essa situação, como o caso da Duda e da Poliana. Nunca imaginei que eu estaria onde eu tô hoje. Tipo assim, nem na empresa que eu tô e nem fazendo o que eu faço hoje, sabe? É muito bizarro, porque eu sempre fui a pessoa que falava assim, eu não sou de exatas. Uma pessoa que nunca se imaginou fazendo nada relacionado à programação. Ela começou uma faculdade de Direito, depois foi trabalhar com moda, e devido a essa experiência, a essa circunstância, ela se aproximou da programação por meio do front-end. E hoje ela é uma desenvolvedora front-end na Hotmart. Já a Poliana, apesar de ter se aproximado da computação, de ter ingressado numa faculdade de ciência da computação, não se identificava muito com o curso. Sabia o que eu estava fazendo ali, eu não conseguia entender o que eu faria depois de formar, porque nada daquilo me interessava. Até que ela vislumbrou a área de ciência de dados, uma área que ainda estava bem imatura, bem no seu comecinho aqui no Brasil. E hoje ela é gerente de Data Science na Hotmart. Mesmo quando a gente tem noção da direção, há várias outras dúvidas que podem nos afligir. Você deve trabalhar numa empresa grande ou numa startup? Deve mudar de cidade, de país, montar a própria empresa? Enfim, são muitas possibilidades e às vezes a gente não cogita uma coisa porque não fazia parte do nosso contexto. A gente não conseguia enxergar, mas mais à frente passa a ser algo muito razoável para a gente considerar. Olhando para a minha carreira, mesmo depois de ter decidido que eu iria cursar Engenharia de Computação no IME, eu me permiti ter experiências bem diversas. Então, além de ter sido militar, eu construí vários projetos que não viraram negócios, eu fiz mestrado, eu me tornei sócio de algumas empresas que não foram para frente. Eu ganhei dinheiro de maneira independente, fazendo projetos de aplicativo, fazendo análise de dados. Trabalhei em uma startup de inteligência artificial, dei aulas de graduação e pós-graduação em uma faculdade. Enfim, tive várias experiências interessantes e importantes que me permitiram encontrar o meu propósito, entender qual era a transformação que eu queria fazer no mundo com o meu trabalho. E quando eu entendi isso, eu decidi que eu deveria me dedicar à ciência e ao ensino, tanto no doutorado quanto nesse canal por onde nós conversamos agora. É bem provável que você já tenha ouvido falar em propósito ou que você precisa buscar um propósito para a sua vida. E eu sei que isso pode parecer bastante intimidador e talvez você nem ache que tenha um propósito ou que precise de um. Mas eu acho que nesse contexto de trabalho e carreira a gente pode mudar um pouco o foco da discussão, tirar essa roupagem mais filosófica sobre o sentido da vida e pensar numa outra coisa que também é bem profunda. Provavelmente você gostaria que várias coisas no mundo fossem diferentes, que você pudesse mudar ele de várias formas, mas você também sabe que ele nunca vai ser do seu jeito. E isso é bom, porque ele também nunca vai ser do jeito que uma única outra pessoa deseja, né? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você gostaria de mudar, de tornar melhor, e que você estaria disposto a trabalhar com outras pessoas para tornar realidade?
Eu acho que essa resposta, que pode variar bastante dependendo do seu momento de vida, é mais fácil de obter. Talvez ela não seja um propósito, mas se for uma paixão, se for algo capaz de te causar uma emoção e te motivar para trabalhar, certamente é um parâmetro que você deve utilizar para as escolhas da sua carreira. Por exemplo, os fundadores da Hotmart tomaram a decisão de criar uma empresa, de trazer algo novo ao mundo, porque essa foi a forma que eles viram de trabalhar por uma transformação. E além de observar o trabalho que vem sendo realizado, a gente pode ouvir do próprio Matheus Bicalho, um dos fundadores da Hotmart, que transformação é essa? A gente entendia que todo mundo tinha alguma coisa para ensinar, então não necessariamente precisava ser um ensino formal, mas o conhecimento que às vezes uma pessoa tem sobre fazer um doce, sobre fazer, sei lá, sobre adestrar um cachorro. Então a gente via que existia muito conhecimento de muitas pessoas, né, no mundo que estavam guardadas somente para elas e que tinham um impacto muito menor do que elas poderiam ter, né? Que era um impacto, às vezes, muito do bairro, da cidade onde elas moravam. Então, a gente enxergou a mudança que seria as pessoas, né, realmente tendo a condição de aprender de qualquer parte do mundo, um novo ofício, uma nova profissão, ou até mesmo uma nova habilidade, e a gente possibilitou que esse conhecimento ele pudesse ir para muito mais longe, né? E sair de lugares muito diferentes, né? Sair do interior, por exemplo, de Minas Gerais, ali, uma cidade super pequena. Então, aquela pessoa que morava numa cidade de 1.000 pessoas poderia estar falando com um cara que morava na capital, em São Paulo, por exemplo, para milhões de alunos. Então, isso foi muito bom, que a gente pôde transformar, por exemplo, às vezes, a vida até daquela cidadezinha. Essa foi uma das mudanças que a gente meio que se provocou ali naquela época, já entendendo um pouquinho do que seria o futuro da educação. Se você se identifica com o propósito de unir tecnologia, educação e empreendedorismo para transformar o mundo, confira o link aqui na descrição do vídeo para uma das centenas de oportunidades disponíveis na Hotmart. Um terceiro aspecto relevante para a gente refletir é sobre o que você valoriza. Então essa é uma resposta que certamente vai variar muito de pessoa para pessoa e também pode variar dependendo do nosso momento de vida. Então você pode valorizar dinheiro, status, rotina, tranquilidade, uma coisa mais agitada. Enfim, mesmo quando a gente considera uma única área como tecnologia da informação, desenvolvimento de software, existem diversos ambientes profissionais diferentes. E é importante que você entenda o que você valoriza, porque também vai ter culturas diferentes em cada espaço, né? E é importante que você encontre uma cultura que você mais se adeque para você poder se sentir feliz e motivado. A gente até comentou aqui no vídeo sobre dicas para passar no processo seletivo, em que a gente conversou com o Alud e o prezado da Hotmart, que nem sempre uma rejeição é algo ruim, porque se você não tiver um alinhamento cultural com o ambiente, isso vai ser ruim para ambas as partes. Por exemplo, com as minhas experiências eu aprendi que eu valorizo mais com quem eu vou trabalhar do que com o que eu vou trabalhar. Então essa parte de relacionamento é bastante importante para o meu ambiente de trabalho e eu acredito que com as pessoas certas eu posso contribuir em diversas áreas, porque eu sempre dou um jeito de colocar a minha visão, o meu propósito naquele resultado. E de modo geral, dentre as coisas que eu valorizo, eu identifico os pilares propostos pelo Daniel Pink no livro Motivação 3.0. Um desses pilares é o propósito, que a gente já discutiu, e os outros dois são autonomia e excelência. E de fato eu acho que a autonomia é algo que muita gente valoriza no trabalho, porque é só você olhar a quantidade de pessoas que sonha com liberdade e acha que, por exemplo, tem que abrir uma empresa e ser o seu próprio chefe para poder ter essa liberdade. E por mais que abrir uma empresa, empreender seja algo legal, será que esse impulso ele não está mais relacionado à forma como o trabalho é conduzido em vários ambientes? Eu não sei se todo mundo gostaria de encabeçar uma empresa, né, de ter que lidar com toda a burocracia, todos os esforços necessários para você realmente construir uma empresa e criar um novo negócio. Mas certamente todo mundo gostaria de poder trabalhar com autonomia, né? De ter o poder de implementar a sua visão, de ter a flexibilidade para decidir como é que vai trabalhar e não sentir que aquilo é apenas uma obrigação. Então perceba que a forma como a gente, né, os seres humanos, constroem grandes coisas é por meio da colaboração. Então, se juntar com outras pessoas, né, por exemplo, numa empresa, pessoas que partilham desse propósito, que querem causar essa mesma transformação que você no mundo, é algo positivo, né? O importante é, nesse caminho, você conseguir se realizar trabalhando com autonomia. E há empresas como a Hotmart em que isso é possível. O terceiro pilar da motivação, que orienta as minhas escolhas e também pode ser um parâmetro para você, é a excelência. É fazer as coisas da melhor maneira possível e estar buscando sempre evoluir. Essa é uma noção que reflete diretamente no nosso trabalho, meu e da Kizzy, tanto aqui no Programação Dinâmica quanto em outros ambientes que a gente frequentou. Até a própria escolha, né, desses ambientes em que a gente estudou, que a gente trabalhou, ela é orientada por esse senso de excelência, por a gente sempre querer entregar o melhor e aprender mais, né? Então, quando você tem essa possibilidade, você tem mais chances também de se sentir motivado com o trabalho, né? Provavelmente você já escutou algumas pessoas
falarem que desmotivaram ou que decidiram mudar de ambiente de trabalho porque não estavam aprendendo mais, não estavam sentindo que estavam evoluindo, enfim, que estavam meio estagnadas ali, né? Então, isso acaba sendo um pilar, uma coisa que muita gente considera e que você pode levar em consideração também na hora de tomar suas decisões profissionais. Num mercado tão dinâmico quanto o desenvolvimento de software, em que o tempo todo está saindo novas tecnologias, as pessoas estão constantemente se atualizando, isso é bem visível, né? Então, se você viu a conversa que eu tive com o Silver, diretor de tecnologia da Hotmart, você deve ter percebido como a Hotmart buscou estar a par de novas tecnologias, como que ela implementou toda aquela mudança na infraestrutura para microserviços e também como possibilitou a capacitação, né, dos seus profissionais para lidar com esse novo cenário. Então, como eu falei no começo do vídeo, não há fórmulas prontas para que você possa tomar uma decisão. Mas eu espero que depois dessa reflexão você possa considerar algo mais além de questões superficiais. Então, às vezes, a gente pode ficar tentado a colocar as opções em balanças e tentar verificar para que lado as coisas estão pendendo, né? De repente, aqui parece que tem mais coisas boas e menos coisas ruins, ou algo nesse sentido. Mas eu acho que quando temos clareza de quem somos, do que valorizamos e que estamos em constante mudança, podemos nos sentir mais satisfeitos com as nossas decisões. Se você já tem ou está no processo de construir essa clareza, comenta aqui embaixo para a gente saber. E lembrando que se tecnologia, educação e empreendedorismo ressoam de alguma forma com você, tem um link aqui na descrição que você deve conferir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas para ajudar a espalhar essa mensagem. Muito obrigado e até a próxima.